Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja para sempre louvado. É um prazer estarmos juntos no dia de hoje. Hoje é o 25º dia do nosso projeto 7 Minutos em Oração. Eu quero agradecer a participação de muitos que têm feito seus comentários lá embaixo do vídeo no YouTube e aqueles que têm orado por mim para que eu possa perseverar nesse projeto durante estes 40 dias que fazem a quaresma, esse tempo de consagração. E com a graça de Deus, nós chegaremos até o final desse projeto para o louvor do seu nome. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um salmo que me é muito caro, que é o salmo de número 32, um salmo de Davi, um salmo de confissão, um salmo em que Davi derrama o seu coração diante de Deus. Porque a fé em Deus não significa apenas acreditar que ele existe. A fé em Deus implica em que sejamos desejosos de gozar comunhão com ele, de ter intimidade com ele. E há algo que quebra essa intimidade, que macula esta comunhão, que é o pecado. O que é essencialmente pecado? Pecado é o ato pelo qual eu prefiro outra coisa a Deus. Eu não peco porque ignoro qual seja a vontade de Deus para a minha vida. Eu peco porque, consciente de qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu escolho, eu opto por uma outra busca, por uma outra esfera ou dimensão de contentamento em detrimento da minha relação com Deus. Vamos ouvir apenas os versículos de 1 a 5 deste Salmo de Davi, Salmo de confissão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu creio que há muito a aprender nesse texto. A primeira dimensão que nós somos levados a refletir é ao fato de que o pecado é algo que nos faz sofrer. O pecado, pensado assim, como um obstáculo à nossa comunhão com Deus, nos lança para uma solidão, nos arremessa para a necessidade de satisfação de um vazio existencial que só poderia ser perfeita e plenamente satisfeito em nossa relação com Deus. Mas como essa relação com Deus ela foi quebrada, ela foi maculada pela escolha que fizemos pelo pecado, então um sofrimento se estabelece em nossa vida. Particularmente se nós somos pessoas que conhecem a Deus e que já usufruíram desta relação com Deus. Então, Davi descreve a sua dor com estas palavras. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido dia e noite. Davi sofria. Era como se fosse uma enfermidade dos ossos que lhe acometera. E talvez você também esteja precisando hoje parar e dizer, Senhor Deus, eu tenho escolhido outros caminhos, outras fontes de realização que não és tu, e eu quero mudar esse modo de viver e pensar. Eu quero me dedicar a ti, eu quero escolher a ti na minha vida. Foi isso que Davi fez, porque ele disse que tomou a seguinte decisão: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões.
E aí uma pergunta que geralmente é feita é: para que eu preciso confessar a Deus os meus pecados se Ele é onisciente, se Ele sabe de todas as coisas? Deus conhece você, conhece a tua vida e conhece teus erros. Deus sabe as tuas virtudes e qualidades também. Mas a confissão, ela se torna importante e necessária para que a nossa alma ganhe ciência da ciência de Deus, para que nós tenhamos conhecimento de que Deus sabe dos nossos pecados e que nós os colocamos diante do seu altar, entregamos a ele, rompemos os laços que nos prendiam a estes hábitos, a estes vínculos e a estas relações destrutivas. E o texto continua dizendo que o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. É preciso crer em Deus para confessar a Ele os seus pecados e é preciso crer em Deus para receber a sua absolvição. Porque não adianta nada a gente acreditar que Ele escuta e que conhece o nosso pecado se a gente não acredita que Ele perdoa, que Ele abre mão do direito de cobrar, seja lá o que for, a nós em relação a estas condutas que por ele já foram perdoadas. Receber a absolvição de Deus é parte importante. Você gostaria de fazer uma oração comigo, pedindo ao Senhor que te perdoe os pecados e, antes disso, confessando diante dele os teus erros, as tuas incoerências, as tuas contradições? Vamos fazer essa oração? Ó Deus eterno, nós buscamos a tua face, Senhor, porque a ninguém mais poderíamos buscar senão a ti, para que sejamos capazes de fluir contigo por graça e misericórdia a comunhão que nos está proposta. Em lugar desta comunhão, têm sido outras as nossas escolhas. Nossas vidas têm sido ofertas vazias a ti, Senhor. Tem compaixão de nós, cura-nos de nossos erros, das nossas contradições e, perdoados por ti, restaura a nossa relação contigo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Paz e bem, meu irmão, que você possa, de fato, viver esse tempo de quebrantamento e a experiência da absolvição. Amém.